Teste, testando. Tá, agora como é que. Esse compartilha o link com o pessoal. Como é que eu compartilho? Vamos ver aqui. Ah, legal. Vamos ver quem chegou. Olá, minha gente. Vão chegando e vão dando um olá só para a gente testar se tá tudo certinho aqui, se vocês podem comentar, interagir com a gente. Exatamente. Ó, a mãe chegou, a dona Neuza. Aí. Maravilha, é muito bom a gente ver os comentários e ver que vocês estão aí e dá para escutar bem. Olá, Lucena, tudo bom? Olá, Lucena. Dá para escutar bem a gente? Como é que tá aí o áudio para vocês, o vídeo? Tá tudo certinho? Pode comentar aí, que a gente tá lendo os comentários. Vamos esperar mais um pouquinho aí. 5 pessoas na live. Gente, vão comentando. Vão colocando a cidade onde vocês estão. Exatamente. Maravilha. A Luciana falou que está ouvindo bem e a mãe também. Perfeito. Esperar só mais um pouquinho. Esse pessoal Tá chegando. tá chegando, tá se acomodando também. Se acomoda também, gente. Pega uma cadeira boa, Uma aguinha. uma aguinha, fique bem à vontade. Hoje. Friburgo, Santa Catarina, Brasil, ó. Lá do ladinho de Videira. Exatamente, coisa boa. Tia Salete aí, ó. Chegou aí. Tia Salete, seja bem-vinda, tia. Maravilha, muito bom ver vocês aqui.
E é muito bom estar aqui com vocês, porque hoje a gente vai fazer. Ah, legal. O pessoal está comentando no WhatsApp também. É, coisa boa. Boa noite, Loli. A Loli, a Lorena é irmã da Lucena. E elas são filhas da minha madrinha. É mesmo? É. Sejam bem-vindas. Legal demais. Vou. A gente então fica acompanhando o pessoal no WhatsApp e aqui também nos comentários. A Camila chegou. Olá, Camila, boa noite. Olá, Camila, seja bem-vinda. A tia Carmen não pode fazer comentários. Eu acho que diz aí para ela que ela comentou no WhatsApp. Ah, que estranho, isso é que tá bloqueado. Por que que tá aberto no chat? Talvez ela tenha que logar. Isso, é verdade. Tem que logar sim. Tia, tenta logar na conta do YouTube para poder liberar o comentário. Exatamente. Maravilha. Então temos 6 pessoas online. E então a gente vai começar hoje, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, que é o quê? Alegria de viver. Exatamente. É um tema que a gente preparou com muito carinho para vocês. E o interessante desse tema é que muitas vezes é difícil pensar sobre ele, né? Porque quantas razões a gente tem para justamente não ter nenhuma alegria, né? Às vezes, assim, a gente tem várias dificuldades, às vezes a gente passa por muitos desafios que deixa a gente cansado e deixa a gente estressado. E muitas vezes assim faz com que a gente simplesmente assim não consiga nem ver uma resposta para isso, né, da alegria de viver, né. E realmente assim é um grande desafio, assim, é um grande desafio. E hoje em dia não tem nenhum local especial ou uma instituição, tanto pública ou privada, alguma coisa assim que nos ensine a aprender a ver a alegria de viver, né? É difícil, né? A escola muitas vezes ensina muita coisa procedural e por aí vai, e é difícil, assim, realmente, né? É sempre a sociedade, assim, empurrando a gente a sempre produzir, sempre fazer várias coisas, um monte de coisa, e muitas vezes a gente esquece, né? Cadê a alegria de viver, né? O que é a alegria de viver? Como é que a gente conquista isso, né? Exatamente. E também outro fator que contribui bastante é a correria do dia a dia. A gente está sempre só tentando resolver problema, tentando resolver problema. E a gente esquece de olhar para aquilo que me faz bem, o que me faz estar aqui, nesse momento, né? Quais que são as minhas motivações de estar aqui no lugar que eu tô agora, fazendo o que eu tô fazendo? Eu sou feliz? Me traz alegria o que eu tô fazendo? Da onde eu vim e para onde eu vou? Para onde eu quero ir com o que eu tô fazendo? Então, assim, essa é uma das algumas perguntas interessantes assim que a gente começa a fazer quando a gente começa a olhar para nossa vida e olhar assim, eu realmente sou feliz com o que eu faço? Da forma que a minha vida está hoje, eu sou feliz? Eu tenho alegria? Eu tenho brilho nos olhos quando eu olho para aquilo que eu faço? Quando eu acordo de manhã, os meus olhos brilham porque está iniciando mais um dia? Ou eu já acordo cansada, já acordo triste, porque eu sei que aquele dia vai ser, como a gente diz, pedreira. E já vem aquele desânimo, vem tudo aquilo. Então, assim, o que me motiva a acordar todos os dias? Exatamente. E será que quando a gente acorda é até um pouco atrasado do horário,
como é que é o sentimento que surge quando a gente acorda um pouquinho atrasado? Muitas vezes, assim, é um sentimento de muita culpa, né? Porque a gente... É difícil, assim, a gente se autoacolher, né? De manhã a gente acorda atrasado e assim, e já vem aquele sentimento de culpa, já vem tudo aquilo, né? E muitas vezes também acontece o contrário, né? A pessoa acorda antes do horário normal, né? E já vem com aquele sentimento assim, poxa, eu não descansei nada, não dormi nada, eu tô estressado e por aí vai, né? Então, assim, realmente é um desafio muito grande a gente conseguir ver a alegria de viver, né? A alegria do dia a dia, do que a gente passa no dia a dia e as nossas relações também, né? É algo assim muito, muito interessante. E a gente vê que é difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo isso aí. Muitas vezes a gente vai conversar com as pessoas, né? A gente pergunta, poxa, você é feliz mesmo? Ela fala, acho que eu sou. Mas a gente pergunta, você é feliz mesmo, realmente? E assim, essa pergunta assim toca lá no fundo, né? Essa pergunta é algo assim que assim mexe com todos nós e realmente hoje em dia se tem muita dificuldade de discutir e sobre alegria, sobre felicidade e todas essas coisas. Exatamente. E tem uma frase assim que é bem interessante. Todos nós assim temos o poder de tomar decisões na nossa vida, né? E aí tem uma frase que fala assim: faça o que quiser, mas o importante é que aquilo que você vai fazer funcione. Mas funcione para quê? Quando eu vou tomar uma decisão de fazer algo, qualquer ação, eu vou me perguntar: isso me faz verdadeiramente feliz? Se essa decisão que eu escolhi, ou essa decisão de largar meu trabalho e investir num negócio que eu sempre quis investir, mas sempre tive muito medo, ou mudar de casa, ou mudar de país, mudar de cidade, ou mesmo sair da cidade e morar numa chácara, seja a decisão que for, isso me faz realmente feliz se eu tomar essa decisão? Isso que eu quero dizer quando eu falo, faça o que quiser, o importante é que funcione. Por quê? Porque só vai funcionar se eu for verdadeiramente feliz. Se eu estou fazendo só para alcançar mais um número, ou para chamar atenção por algum motivo, ou para querer alcançar algo assim que não é para me fazer feliz, mas que é, por exemplo, aumentar uma coleção de alguma coisa. Será que eu realmente preciso disso? Será que eu realmente preciso fazer isso? Exatamente. E quando a gente pergunta se nós somos felizes verdadeiramente, se a gente é realmente alegre com as nossas vidas, essa pergunta é uma porta de entrada para a mudança de vida. Essa é uma pergunta assim que assim, se a gente trabalha com ela todos os dias, a nossa vida muda e muda para melhor. Muitas vezes assim a gente não consegue ver mudança porque a gente está praticamente pensando nas mesmas coisas. O primeiro passo para a mudança é justamente a gente pensar diferente. A gente simplesmente assim, poxa, eu sou feliz verdadeiramente, eu sou alegre realmente com a minha vida. E tudo isso traz assim um cenário muito interessante assim que muitas vezes a gente tem algum sonho, alguma meta, alguma coisa assim, muito diferente, assim, e a gente vai deixando, né? Não, porque quando eu terminar a faculdade eu vou fazer aquilo. Porque, não, quando daqui 10 anos eu vou fazer aquilo. Depois mais 10 anos, mais 10 anos, mais 10 anos. E daí, no final, a vida passou. No final, a gente, o nosso corpo já não é o mesmo, né? Já não aguenta aquelas coisas todas assim, né? E já passou
E agora, sabe, muita gente tem um arrependimento muito grande, assim, quando tá, assim, mais ou menos, né, no final da vida. Por quê? Porque realmente o mundo tá para botar você para fazer a mesma coisa de sempre, trabalhar, fazer aquele mesmo esquema, produzir, 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 e o mundo não quer, assim, a estrutura do mundo que a gente tem hoje não quer saber das pessoas em si, né? As empresas, os governos, vê todos nós como números, né? Infelizmente. Infelizmente, hoje em dia, assim, antigamente era muito, muito pior, assim. Mas, assim, a gente ainda tem várias coisas, assim, para poder melhorar. Mas se realmente a gente não se olha, a gente não para respirar e não se olha e não se pergunta, poxa, eu sou verdadeiramente feliz? Eu consigo ver a alegria de ver dentro de mim? Quando a gente começa a se perguntar sobre isso, aí começa a mudança. Porque ninguém vai parar você, vai falar, ó, é o seguinte, eu tô vendo que você não tá feliz, você deve, assim, ninguém vai parar para perguntar essas coisas, porque não é de costume, né? Realmente, assim, é algo, assim, muito, muito, assim, interessante, e é um passo que começa da gente, é um grande passo que começa através da gente, da nossa capacidade de reflexão, da gente olhar para dentro e começar a se perguntar, poxa, eu sou feliz, eu tenho alegria de viver, e se eu não tenho, onde está a alegria? E daí começa a busca. E é muito interessante tudo isso porque tem até uma frase assim, muito famosa assim, que acho que foi até o Dalai Lama que disse. Ele disse assim: muitas pessoas vivem como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Exatamente. O que significa? Significa que muitas vezes a gente fica tão espremido pelos vários fatores, e a gente fica muitas vezes assim dedicando nossa atenção para vários fatores que estão assim nos reprimindo, que a gente vai seguindo com a vida totalmente engessado, sabe? Aquela coisa engessada sem fazer o que realmente faz feliz, sem ter um propósito assim que faz com que a gente possa acordar de manhã com os olhos brilhando e ver, poxa, hoje vai ser um dia muito bom, hoje vai ser um dia muito interessante, muito legal, e sentir essa alegria, né, do viver, né, porque cada um de nós temos o maior presente que a gente poderia ter, que é justamente as nossas vidas. Exatamente. Cada um de nós aqui agora tem o maior presente de todos. E pelo fato de você ter esse presente, é um presente seu. É um presente que é só seu. Você não tem que dar satisfação para ninguém, você não tem que explicar coisas para ninguém. Assim, é um presente seu, então você tem que realmente desfrutar desse presente especial que vocês têm. Exatamente. E a melhor forma de a gente desfrutar desse presente que a gente recebeu dos nossos pais e de toda a ancestralidade que viveu, lutou, para que a gente pudesse estar aqui hoje, é abraçar esse presente e viver ele de forma plena, completa. Exatamente. Tem até a famosa frase do Bert Helling que ele diz, né? Que todos nós somos sonhos dos nossos antepassados. Então acontece, muita gente dos nossos antepassados teve que ralar, teve que passar por dificuldades que a gente nunca passaria nesse tempo de hoje, guerras, escravidão e o próprio a propriedade média, né? Que assim foram tempos muito, muito difíceis. E chegamos aqui, estamos aqui agora, chegamos aqui, e agora a gente tem que realmente abraçar esse grande presente que é justamente as nossas vidas, que é justamente essa nossa capacidade da gente sentir as nossas emoções, nossos sentimentos
e a gente sempre nos descobrir cada vez mais, e sempre a gente olhar para dentro e se descobrir e ver o que, que faz realmente a gente feliz, né? Verdadeiramente feliz. Porque tem gente que só sobrevive, né? Parece um zumbi, né? Só quer assim sobreviver, assim, né? E muitas vezes a pessoa tem muitos problemas, isso de fato ocorre, acontece muito, mas ao mesmo tempo a mudança só acontece quando a gente quer, quando cada pessoa quer. Não adianta a gente chegar para uma pessoa e falar, ó, fulano, você faz isso, tem que fazer isso porque vai dar certo. Se a pessoa ela não vê, não enxergar a necessidade daquilo nela, ela não vai mudar, sabe? Exatamente. E outro ponto importante, né? Principalmente quando a gente tenta ajudar a outra pessoa, né? A gente tem uma aspiração em poder ajudar a outra pessoa e muitas vezes acontece isso, ela não consegue ver. Por que ela não consegue ver isso? Porque as experiências dela contribuem para que ela não perceba isso. Por exemplo, eu sou feliz, sou uma pessoa muito feliz e vou chegar para um colega meu e vou falar: ó, você tem que fazer isso e isso para ser feliz. Mas talvez ele não passou pelas mesmas experiências que eu passei, ele não tem uma história de vida parecida com a minha, então aquilo que funcionou para mim talvez não funcione para ele. Aí quando eu vejo que ele não fez ou que ele não deu atenção porque eu falei, eu vou ficar chateada. Então, assim, é interessante também para a gente olhar que muitas vezes sim a gente pode, às vezes a gente consegue ajudar outra pessoa assim, muito ouvindo ela, Exatamente. muito ouvindo o que acontece dentro dela, para depois sim a gente tentar juntos buscar por uma solução de como que ela pode ressignificar tudo aquilo que acontece e ir em busca da verdadeira felicidade, do que aquilo que a faz verdadeiramente feliz, que pode ser um caminho totalmente diferente do caminho que me faz feliz. Exatamente, exatamente. E, é, e já que a gente deu toda essa introdução sobre a alegria de viver, como é que faz para ter alegria de viver? Como é que faz para a gente ter felicidade em viver? A primeira coisa de tudo, eu acho que ninguém tem alegria de viver quando está muito tenso, ou está toda hora tenso. E isso assim, a primeira coisa, assim, né? E assim, quando a gente está tenso, a gente não consegue sentir alegria. A gente não consegue sentir fluidez, a gente não consegue sentir felicidade. Quando a gente está tenso, a gente fica preso numa teia de pensamentos que pressionam a nossa mente, pressionam o nosso corpo, inclusive, né? Porque toda a questão hormonal se desequilibra quando a gente está ansioso e tenso, né? Então, assim, a primeira coisa de tudo assim, é difícil ter a alegria de viver quando a gente está toda hora tenso, quando a gente está numa situação de tensão extrema. E, obviamente, assim, que não é todas as vezes que a gente vai ficar relaxado, né? Mas, assim, a questão de você lidar e trabalhar com atenção é uma porta de entrada para que você possa descobrir a alegria de viver, possa descobrir felicidade em sua vida, possa se redescobrir, descobrir seus sonhos e por aí vai, né? E eu pensei que a Silvana ia falar alguma coisa. Continuando então. É, e assim, como é que a gente faz para a gente assim tirar as nossas tensões? A gente viver uma vida mais tranquila, sem muita tensão. Como é que funciona o funcionamento de uma tensão? Quando é que funciona quando a gente começa a ficar mal com alguma coisa? Alguma coisa externa acontece e a gente vê essa coisa externa e essa coisa externa interfere
na nossa vida. Às vezes, uma pessoa que a gente gostava muito, às vezes, assim, a gente descobriu alguma coisa assim que fez com que a gente se decepcionasse com essa pessoa, que a gente perdesse a confiança com ela. E houve justamente o que? Um evento externo, certo? Que está ligado exatamente com o interior da pessoa, e o que está dentro da pessoa traz toda essa sensação de sofrimento nela, né? Então, lidar com esse tipo de situação, do tipo, poxa, aconteceu alguma coisa externa que me interferiu internamente, isso aí é crucial para ter alegria de viver, para entender a felicidade e poder ficar menos tenso e mais tranquilo, poder lidar de uma forma mais saudável com os problemas. E as relações, elas são todas coemergentes. O que é coemergente? A relação precisa ter duas pessoas para ter uma relação. A relação não é uma só pessoa. A relação precisa de ter duas pessoas. Só que acontece, o que a gente se relaciona não é com a pessoa em si, é com uma imagem interna, um conceito interno que eu tenho daquela pessoa. Não é a pessoa em si. Sabe por quê? Porque a gente não conhece inteiramente todas as pessoas. Imagina, a gente nem se conhece, é difícil até da gente se conhecer. Imagina conhecer 100% de uma pessoa, extremamente tudo, assim, sabe? E eu ainda estou me descobrindo, a Simone ainda está se descobrindo, Exatamente. e a cada dia é uma nova Simone, a cada dia é um novo Pedro, a cada dia a gente tem que Se se reajustando, né? reajustar e se conquistar, e a cada dia, assim, são novas pessoas, assim, sabe? Por quê? Porque o que faz as pessoas é justamente as experiências de vida, e cada dia é uma nova experiência de vida nova. Então, o que a gente se relaciona não é com a pessoa em si, é com o conceito que a gente tem da pessoa dentro da gente. Exatamente. E isso é bem interessante, porque do ponto de vista evolutivo, é um sinal que a gente está evoluindo. Porque agora eu sou uma pessoa, depois que terminar essa live, com essa experiência da gente estar aqui conversando e estar falando sobre a alegria de viver, eu vou terminar essa live e eu já vou ser outra pessoa depois dessa experiência. Então, isso faz parte de todo o processo evolutivo nosso, como seres humanos, né? Que estamos nesse processo, nessa caminhada, com as experiências que nós passamos, nós vamos evoluindo, nós vamos mudando. E a evolução, ela significa mudança. Essa mudança pode ser positiva e também ela pode não ser tão positiva, mas é uma mudança. E isso significa que a gente está num caminho constante assim dessa mudança, que a gente não está parado. Quando a gente para e fica estático, aí começa a ficar mais bagunçado, assim, porque as coisas vão vindo, assim, a gente vai parando e só vai acumulando, e a gente não tem essa sensação de movimento que as experiências nos proporcionam. Então a gente começa a ficar muito carregado, ficar muito pesado, a gente fica bloqueado, e assim parece que vai desandando tudo. Exatamente, exatamente. E para a gente sair desse bloqueio, a gente precisa perceber tudo isso acontecendo. Que assim, a gente não relaciona diretamente com a pessoa, a gente relaciona com a imagem que a gente tem da pessoa dentro da gente. E muitas vezes, assim, quando a pessoa nos surpreende, isso é super normal. Isso é super normal por quê? Porque todos nós somos justamente esse grande quadro branco que sempre está sendo pintado na vida. Novas experiências, novas escolhas e por aí vai, né? Acontece muito assim que, por exemplo, assim, tem um casal, né? E às vezes, assim, por exemplo,
A mulher, ela começa a aprender novas coisas e começa a se desenvolver, começa a ver novas coisas, e o homem, ele começa a ter uma atitude, assim, negativa com relação a esse desenvolvimento da própria mulher, né? E por que que isso acontece? Porque ele tem um conceito muito negativo sobre as pessoas. Eles, assim, nesse caso específico, o homem ele pensa que a mulher sempre vai ser aquela pessoa, a mulher sempre vai ser daquele jeito que ele quer, que assim do jeito dele, assim, né? Que é uma coisa totalmente impossível, assim. Então, assim, quando a gente começa a ter consciência de que as pessoas elas são justamente esse grande quadro branco que está sempre sendo pintado, as pessoas sempre descobrindo coisas novas, a gente vai criando fluidez, a gente vai aprendendo com as pessoas, a gente vai crescendo também, e também a gente vai tendo menos tensão para que a gente possa justamente descobrir a alegria de viver, a alegria de estar fazendo o que se faz, pensando no que se pensa, e por aí vai. Alegria de acordar todo dia. Exatamente, a alegria de Disposto acordar. a buscar aquilo que te faz realmente feliz. Exatamente. E algo interessante desse conceito do relacionamento, a gente se relaciona com o quê? Com as pessoas que a gente conhece. Eu me relaciono com a Simone, mas eu tenho a imagem interna da Simone, né? Então eu relaciono com a imagem interna da Simone que eu vejo a partir do comportamento dela, né? E eu também me relaciono com a imagem interna, com a imagem interna de várias outras coisas. Por exemplo, dos nossos entes queridos que já se foram, avô, pai e bisavô e por aí vai. A gente se relaciona porque a gente tem essa imagem, esse conceito interno deles, e a gente sempre está se relacionando com eles através de memória, através de lembranças e por aí vai, né? Por isso que é muito interessante na constelação a gente sempre harmonizar e trabalhar as questões dos antepassados, porque a gente carrega eles dentro da gente, assim. Inclusive na estrutura do nosso DNA tá lá essa relação, né? E uma outra coisa interessante é que além da gente se relacionar com as coisas que estão em volta, né? Tem uma grande surpresa para vocês. A gente se relaciona com nós mesmos. A gente se Exatamente. relaciona com uma imagem interna que a gente tem de nós mesmos. Né? Como é que é essa história? Assim? E na verdade, não é só uma imagem. São várias imagens, como se fossem várias pequenos pedaços de uma fotografia que constroem a nossa essência. Exatamente, exatamente. E quando a gente começa a perceber que a gente está se relacionando com, com um conceito que a gente tem de nós mesmos, a gente começa a ter uma liberdade imensa de criar, de imaginar, de ver novas alternativas, novas possibilidades para nossas vidas, novas possibilidades de resolução de problemas. Porque acontece muitas vezes a gente perde a noção da nossa identidade. E como é que é essa perda de noção da nossa identidade? Muitas vezes, por exemplo, uma pessoa tem um trauma de infância e o tempo passa e a pessoa fica imaginando que ela ainda está naquela idade. E ela ainda se vê como criança, ela se relaciona como criança, mesmo que o corpo tenha já se desenvolvido para algo adulto, ela ainda tem toda essa questão de se relacionar com a criança que ela foi, né? Fisicamente, né? É basicamente como se uma parte dela ficou naquele trauma. Por exemplo, o corpo dela se desenvolveu, ela se desenvolveu também, estudou, cresceu e tudo, mas uma pequena parte dela ficou naquele trauma e sempre que acontece algo que traz à tona aquela lembrança, é como se trigasse um gatilho e aquela parte dela vem com tudo assim. Exatamente, exatamente. E à medida que a gente vai vendo as nossas vidas e quando a gente não tem assim
é um tempo legal assim para a gente se olhar, para refletir e colocar as peças no lugar. O que acontece? Acontece algo muito interessante. A gente começa a criar pequenas identidades dentro da gente. E cada identidade é como se fosse um pequeno pedaço de retalho dentro da gente. E a gente vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando experiências. E daí, quando a gente chega na idade adulta, a gente começa a ter reações, né? Do tipo assim, poxa, nessa situação específica eu me sinto uma criança. Nessa situação específica eu me sinto adolescente. E por aí vai. Por quê? Porque várias e várias vezes a gente está muitas vezes trocando de conceitos internos da gente mesmo e a gente fica transitando, né? Por exemplo, a criança, adolescente, adulto e por aí vai. Isso acontece muito quando a gente tem experiências muito fortes, traumáticas ou até mesmo experiências positivas, assim, né? Muitas vezes, assim, a pessoa ela tem uma lembrança muito boa de um certo tempo e o tempo passou, ela ainda está lá lembrando daquela experiência boa que ela teve, né? E assim, no final das contas, não tem nada de positivo ou negativo. No final das contas, o segredo de tudo em vista de tudo isso, como é que vocês podem, né? Como é que a gente pode administrar e gerenciar da melhor forma para que a gente possa ter alegria nas nossas vidas, para que a gente possa ter a alegria de viver, que a gente possa viver tranquilo, em paz e por aí vai. Então, assim, é algo muito interessante, assim, porque quando a gente começa a se reconciliar com a nossa própria história de vida, as coisas fluem de um jeito incrível, assim, sabe? Muitas vezes a gente comete um erro no passado e aquele erro lá a gente não se perdoa daquele erro do passado. Já passou muito tempo, já aconteceu várias coisas e a gente não se perdoa daquele erro. E sempre isso fica puxando a gente para trás para que a gente tenha dificuldade de reconhecer a alegria de viver, de poder. Exatamente. E muitas vezes, nesses casos específicos, quando a pessoa tem uma culpa muito grande, o que acontece é que ela, no inconsciente dela, ela acha que ela não merece coisas boas, porque ela fica se culpando repetidamente por algo que foi uma falta que cometeu no passado e vê aquele sentimento de culpa muito grande e não deixa ela se mover para essa fluidez, né? Ela no inconsciente dela, ela acha que ela não merece isso, que ela tem que sofrer, ela precisa sofrer, ela deve sofrer porque ela cometeu algum erro no passado. E assim, todos nós cometemos erros. Nós estamos aqui para aprender e os erros também são uma forma de aprendizado. Não significa que, por exemplo, eu vou sair cometendo erros à toa, assim, mas muitas vezes muitos dos erros cometidos não foram feitos intencionalmente, mas às vezes a experiência foi muito forte, então fica aquele registro no nosso inconsciente assim e fica uma culpa tão grande que não deixa nem a gente se perdoar e perceber que a gente pode ser feliz também, que a gente merece ser feliz, a gente está aqui para ser feliz, independente do que aconteceu no passado. Exatamente. A felicidade, ela tem a ver com a vida. E se todos nós estamos vivos aqui agora, é porque podemos ser felizes. É porque temos a possibilidade de a gente desfrutar da nossa vida da melhor forma possível. Muitas vezes falta um tipo de conhecimento, falta um tipo de reflexão, falta alguma autoanálise que a gente precisa fazer,
Mas uma vez que a gente olha para as nossas vidas e olha para dentro de nós, a gente consegue de pouco em pouco trabalhar nessa construção da nossa felicidade. A felicidade e a alegria são justamente assim elementos das nossas vidas que são construídos pela gente. A gente tem o poder de construir tudo isso, a paz, a alegria, a felicidade e por aí vai. E muitas vezes essa construção requer o quê? Por exemplo, numa relação, né? Essa pessoa meio que decepcionou essa pessoa, certo? Eu pergunto, essa pessoa aqui tem o poder de obrigar essa pessoa a se comportar de um certo jeito? Tem como a gente obrigar uma certa pessoa a fazer tais coisas para agradar a gente? Tem como a gente fazer isso? Realmente não tem como. Inclusive, a nossa expectativa que as pessoas se comportam de um jeito é algo que foi herdado de tempos lá atrás, assim, sabe? Lá da Idade Média e por aí vai, assim, na Idade Média os governos, eles tinham um controle de todo mundo, assim, né? Então, se a pessoa não se comportasse de um certo jeito, entrava soldados na casa da pessoa e assim, fazia atrocidades assim, incríveis, né? Então, é um conceito muito, muito complicado quando a gente começa a esperar com que a pessoa se comporte de um jeito que a gente queira, sabe? E realmente a gente não tem esse poder, né, das pessoas se comportarem do jeito que elas querem, sabe? Então, se a gente não pode trabalhar nesse ponto, no ponto externo, em qual ponto que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar no ponto interno, na imagem que a gente tem daquela pessoa. Muitas vezes a pessoa está sendo só ela. Ela sempre foi daquele jeito. Só que o que aconteceu? Ela se comportou de um tal jeito que deu um choque de realidade no conceito interno que a gente fez daquela pessoa. E daí, com esse choque de realidade, a gente sofre, a gente se lamenta, e a gente começa a ter todos esses sofrimentos, assim, né? Exatamente. E, gente, se vocês tiverem com alguma dúvida, deixa um comentário que a gente vai lendo, a gente está acompanhando aqui. Deixem perguntas, pode perguntar o que vocês tiverem curiosidade de saber. Podem ir lá e deixar os comentários que a gente está acompanhando tudo. Exatamente. A participação de vocês é super importante e a gente fica super feliz e motivado de estar sempre lendo o comentário de vocês. E como é que a gente trabalha na questão interna? Como é que a gente trabalha assim justamente no que a gente sente, os nossos conceitos que a gente tem do exterior, né, e de nós mesmos, né? A primeira parte, né, isso tudo é o quê? É a gente entender que nós somos um grande quadro branco que sempre tem possibilidade de colocar novas cores, novas experiências. Não é tarde para fazer alguma coisa e também não é cedo para fazer alguma coisa. Todos nós estamos no nosso melhor momento, no nosso melhor tempo, um momento justamente assim de agora, de a gente assim nos enxergar e verificar que a gente tem um potencial enorme dentro da gente. A gente não é simplesmente assim algo que fica parado assim ao longo do tempo assim. A gente vai adquirindo novas experiências, a gente vai adquirindo novas virtudes, né? E o ponto principal também, né, dessa segunda parte, né, além da gente se conhecer com essa grande capacidade desse quadro a ser pintado sempre, a construção das virtudes é de extrema importância. É totalmente de extrema importância a gente construir virtudes de altruísmo,
compaixão e por aí vai. O que acontece? Muitas vezes, aquela pessoa que fez alguma atitude que gerou sofrimento para outra, ela muitas vezes assim estava precisando de ajuda. Atrás de um coração ferido, na verdade, atrás de um coração que fere, tem um coração ferido. Muitas vezes assim aquela pessoa estava desorientada e acabou ferindo sem querer. E quando a gente tem essa atitude altruísta de compaixão da gente entender ela no mundo dela, aí a nossa vida fica mais suave, fica mais tranquila, com menos tensão, e a gente começa a ver essa alegria de viver, de pouco em pouco. Só que acontece, tudo isso começa dentro da gente. Então, o primeiro passo que a gente deve fazer hoje, daqui para frente, é a gente se acolher, é a gente se abraçar, é a gente ser altruísta com nós mesmos, é a gente se entender, é a gente não se julgar, do jeito, assim, de modo algum a gente deve se julgar. A gente tem que se abraçar, se acolher. Quando a gente abraça, quando a gente não nos abraça e nos acolhe, a gente começa a gerar muitas virtudes em nós mesmos e também nas outras pessoas. Todo mundo gosta de ficar perto de pessoa que está alegre, que está feliz e que conversa e não precisa necessariamente conversar, mas do fato da pessoa se estar tranquila, estar em paz, satisfeita com a própria vida, isso já melhora as relações automaticamente, já melhora muito, muito mesmo. E o ponto é justamente isso, é a gente nos acolher, nos abraçar, lembrar de quem realmente somos, que somos essa capacidade enorme de criação constantemente. E quando a gente começa a nos trabalhar, a gente começa a ver que muitos problemas são muito pequenos, sabe? Muitas vezes a gente tem algum problema, e esse problema começa a martelar tanto na nossa cabeça que a gente se esquece de nós mesmos. A gente fica tão identificado com o problema, mas tão identificado que a gente não consegue dormir. A gente não consegue ter uma boa noite de descanso. A gente fica tão identificado com aquele problema, a gente pensa que nós somos aquele problema, inclusive, né? E muitas vezes começa a questão do auto-julgamento, né? Exatamente. E a gente se julga e a gente começa a ter, assim, vários pensamentos, assim, até de forma, assim, obsessiva, e a gente esquece da gente. A gente esquece de quantas coisas que a gente já passou. A gente esquece dessa vitalidade que tem dentro da gente, do nosso coração batendo, do nosso corpo, das nossas capacidades. Então, quando a gente se conhece, a gente consegue diferenciar e gerenciar muito bem. Ó, esse problema aqui, ele não vai me controlar, porque eu não estou me identificado nele. Esse é um problema que existe e, por exemplo, muitas vezes eu preciso colocar na geladeira, tranquilo, num canto, assim, para ele amadurecer, para depois resolver esse problema. Então, a partir desse momento, quando a gente começa a perceber que nós somos muito maiores do que essas dores de cabeça que a gente tem, esses problemas, a gente consegue ter uma alegria de viver e consegue ficar mais tranquilo, mais em paz e consegue justamente assim construir cada vez mais a felicidade, né? Tudo isso que a gente está vendo é justamente a construção, basicamente construção. Todos nós temos a escolha de construir o que a gente quiser. Podemos construir sofrimento e podemos construir felicidade e alegria. Basta a gente fazer a escolha do autoconhecimento, de nós nos enxergarmos e conhecer nossas verdadeiras potencialidades.
Exatamente. E o importante dessa construção é deixar as bases bem sólidas. Então, cada fase, assim, a gente vai indo tijolinho por tijolinho. Então, a gente começa por etapas simples, por ações simples. E isso vai crescendo. E à medida que a gente vai se fortalecendo e vai fortalecendo as bases, a gente vai desenvolvendo novas capacidades que vão nos possibilitar de ir enriquecendo essa construção, né? Que a construção é como se fosse o nosso castelo do autoconhecimento. E é isso que vai nos mover a buscar mais, a buscar essa fluidez em caminho à felicidade, a acordar todos os dias com essa sensação de leveza, de alegria, que começou mais um dia, a alegria de estar vivo, alegria e aquela vontade imensa de querer viver, de querer continuar, de querer deixar o nosso legado. E o que eu quero deixar aqui? Eu fui uma pessoa feliz? Eu quero ser lembrada como uma pessoa que foi feliz, que buscou se conhecer, ou eu quero ser lembrada como eu quero ser lembrado? Exatamente, exatamente. A gente, assim, tem que ter um carinho muito grande com nós mesmos, um cuidado muito grande com nós mesmos. E esse cuidado é justamente assim, todo dia a gente se perguntar: eu sou feliz? Como posso ser feliz? Como posso ser mais alegre, mais feliz, mais tranquilo, mais leve? E por aí vai. Quando a gente começa a se perguntar nisso, a gente começa a enxergar vários caminhos para que isso possa ser possível. E a Camila que fez um comentário muito legal, ela falando, né? Amo essa frase, e é por isso que permito e considero qualquer ferramenta que me ajude a me conhecer e contribuir ainda mais para a minha alegria de viver. É isso mesmo, Camila. E o importante, assim, o interessante é que para cada pessoa vai funcionar um método diferente, uma ferramenta diferente. Então isso é interessante. Não importa o meio que você vai utilizar na busca do autoconhecimento. O importante é que você se conheça e que você encontre isso. Você encontre dentro de você, porque todos nós temos. Tá meio escondido, assim, porque na correria do dia a dia, com todos esses problemas externos que vêm, aquela luz que nos motiva, ela fica meio escondida, ela parece ter uma névoa em cima dela. Então, o método vai depender de cada pessoa, com o que ela se adapta, com o que ela acredita, com as experiências de vida dela também. Não importa qual método vai ser, o importante é que ela chegue e tire essa névoa e deixe essa luz vir para fora, essa luz, essa energia assim que motiva ela. Exatamente. E tem uma pergunta interessante, né? Que é: as pessoas sempre perguntam pra gente: tá, mas como é que eu vou saber qual método que me ajuda a buscar e construir a felicidade, a alegria? E assim, a resposta é que nem a Simone falou: é tentando, é testando, descobrindo, experimentando e vendo e verificando. Muitas vezes a gente assim fica com muito medo de testar novas oportunidades, dar um primeiro passo para um sonho, para uma meta que a gente quer. Só que a própria experiência, se no caso falhar, né, é uma experiência de aprendizado enorme, 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 enorme. E o aprendizado, ele é justamente a base da felicidade, da alegria. Porque com o aprendizado a gente se descobre, a gente descobre o mundo ao redor e a gente começa a ter uma vida mais harmônica e mais feliz e mais tranquila. Gente, é o seguinte: a vida não é só sofrimento. Exatamente, A a vida é vida, muito mais que a isso, vida né? é muito mais que isso. A vida é muito mais que isso. Muitas vezes, as pessoas que creem que a vida é só sofrimento é porque realmente passaram por muito sofrimento na vida, com certeza, mas ao mesmo tempo ela teve uma contribuição
nesse sofrimento, no sentido de que nós somos senhores do nosso destino. A gente escolhe o que a gente quiser fazer, sabe? Se a gente está se arriscando em uma situação que vai gerar problema, se por egoísmo ou por falta de empatia, de entendimento do próximo, eu faço uma atitude, né, para de repente assim, sei lá, ganhar mais dinheiro em alguma coisa e acaba prejudicando outra pessoa, isso aí inevitavelmente vai dar problema para você. Por quê? Porque a gente vive numa realidade sistêmica. A gente vive numa realidade que todos nós estamos conectados. E a internet, hoje em dia, já mostra essa realidade para a gente. Todos nós estamos conectados. A gente aqui está em outro continente, tem várias pessoas de vários países aqui, e a gente está tudo conectado nessa conversa, né? Exatamente. Então, assim, é muito interessante. A partir do momento que a gente começa a levar benefício para as pessoas, a gente começa a ter atitudes menos egocêntricas e começa a simplesmente gerar benefício, o próprio sistema vai cuidando da gente. O próprio sistema, assim, vai nos protegendo e, assim, vai propiciando, assim, várias coisas, assim, super interessante que a gente nem esperava, sabe? A surpresa não é só negativa, a surpresa é positiva também. Exatamente. Quando a gente cuida da vida e das pessoas, as pessoas cuidam da gente e a vida cuida da gente também. E assim, é muito interessante assim que quando eu e a Simone a gente começou a trabalhar constelação e ajudar várias pessoas, aconteceu assim coisas assim maravilhosas assim nas nossas vidas assim, sabe? Várias pessoas surgindo para ajudar a gente teve uma mudança muito complicada no meio do lockdown entre a Bélgica e a Suíça, né? A gente passou por muita dificuldade, mas assim, naquele momento de várias dificuldades, assim, aparecer pessoas assim incríveis assim para ajudar a gente, para acompanhar a gente, coisas assim que eu nunca tinha imaginado antes que poderia acontecer, sabe? E aconteceu por quê? Porque a partir do momento assim que a gente dá um passo para cuidar de nós mesmos e cuidar da humanidade como um todo, né? Quando a gente se torna responsável por nós mesmos e pela humanidade como um todo, né? Obviamente, assim, com as melhores intenções, cuidando sempre do próximo, sem agressividade, sem, Sem sem cobrança. cobrança, né? Sem cobrança muitas vezes, com amor. E o que é amor? Amor é você deixar ser aquela pessoa ser quem ela é. Exatamente. E o importante é que a gente observar que muitas vezes, inconscientemente, a gente faz alguma coisa esperando algo de volta. Então, por exemplo, assim, eu vou cuidar de tal pessoa nesse momento, mas eu espero que ela me devolva algo depois. A gente sabe, né, que existe a lei da troca, do dar e receber, mas isso precisa sempre estar em equilíbrio. Agora, assim, se eu espero tal coisa e a pessoa não consegue me devolver aquilo, porque muitas vezes a gente tem aquela imagem que a gente criou não é o que realmente acontece com aquela pessoa. Isso já acaba não sendo mais aquele amor, não é o amor que está acontecendo ali, vai ser uma relação assim que vai precisar ser olhada depois e ressignificada, né? Porque ela vai acabar gerando, em vez de gerar uma troca positiva, ela vai acabar gerando um emaranhamento. Então, assim, quando a gente se propõe a ajudar o próximo, a gente se propõe a ajudar o próximo. Eu me proponho agora a ajudar o Pedro em tal tarefa. Eu vou ajudar ele porque eu me propus ajudar ele, mas eu sei que é uma doação que eu estou fazendo para ele. Eu não espero nada em troca. Eu me propus, eu estou disposta a me doar para auxiliar ele em tal tarefa. E eu vou fazer isso de coração aberto. Isso é o amor. É quando a gente dá sem esperar em troca.
Exatamente. Quando a gente começa a entender esse tipo de dinâmica, tudo fica mais tranquilo, mais leve. Porque assim, quando a gente faz alguma coisa esperando alguma coisa em troca, a gente está botando em emaranhamento, né? Isso aí é assim um tiro certeiro para o sofrimento, porque a gente está muitas vezes assim apoiando a nossa satisfação em algo que tem um risco de acontecer ou não, sabe? Então, assim, muitas vezes assim, quando a gente reconhece isso e começa a trabalhar com isso de uma forma assim, mais leve, amando a pessoa, né? A gente começa a ficar liberto desses sofrimentos, das expectativas, de tudo, né? E assim, amar as pessoas começando da gente, começando de nós Exatamente. mesmos. A gente precisa se amar, a gente precisa olhar para dentro da gente, nos aceitar do jeito que a gente é e ver que o nosso corpo, a nossa vida, assim, o que tem dentro da gente, né, o coração batendo, é perfeito, sabe? É uma criação assim de engenharia assim incrível, assim, sabe? E quando a gente começa a se amar sem nos julgar, sem colocar a cobrança em cima da gente, a gente começa a ter uma leveza muito grande, muito grande, muito grande. E essa leveza faz com que a gente possa construir a nossa felicidade, a nossa alegria de viver. Essa leveza faz com que a gente possa nos conectar com nós mesmos e nos vermos de uma forma sincera, de uma forma tranquila e leve. E tudo isso, assim, é uma construção, né? Como todo conceito é construído, a gente agora vai evitar de construir conceitos negativos e a gente vai construir conceitos positivos agora. Conceitos positivos sobre nós mesmos. E começando por nós, naturalmente as coisas vão se expandindo para outras pessoas e por aí vai. E, gente, já está na hora de fechar a live, mas antes disso, eu queria dar um super presente para vocês. A gente vai fazer uma constelaçãozinha muito tranquila, assim, muito pequenininha, para que vocês possam se familiarizar cada vez mais com a alegria de viver, né? Vocês possam ter essa experiência, né? Porque uma coisa é a gente falar, né? E outra coisa é a gente ter experiência. Então, a gente faz esse convite para vocês, agora que estão acompanhando a gente, para que vocês possam se sentar de uma maneira confortável, da melhor maneira que vocês acharem confortável. Pode ser deitado, pode ser assim, o que vocês acharem assim, confortável para vocês. Esse é o momento que a gente vai praticar o acolhimento, o autoacolhimento de nós mesmos, né? Então, a primeira coisa do acolhimento é a gente se dispor da maneira que a gente achar confortável. Então, a gente senta de maneira confortável e a gente vai sentir nosso corpo. A gente pode fechar os nossos olhos. Inspirar fundo. Inspirar pelo nariz e soltar pela boca bem devagarzinho. E agora a gente vai sentindo os nossos pés, observando eles. E vai relaxando eles. Vai soltar. E a gente vai observando as nossas panturrilhas. E vai relaxando e soltando. E a gente vai subindo, vai em direção aos joelhos e coxas, vai sentindo, vai relaxando. E a gente vai se acolhendo. E a gente vai subindo em direção aos quadris. A gente presta atenção. E a gente vai soltando e relaxando. A gente vai subindo na direção do diafragma, estômago.
A gente vai sentindo e vai relaxando. E vai soltando. E a gente vai subindo em direção aos pulmões, o coração, vai observando, inspirando, exalando, e a gente vai soltando, relaxando. Agora a gente vai sentir os nossos ombros, os nossos braços. A gente vai sentir as nossas costas começando lá de baixo até lá em cima, na região do pescoço. Inspirando, exalando. A gente vai relaxando e soltando. A gente vai sentir a garganta, pescoço, e vai relaxando, soltando. Agora a gente vai em direção aos músculos da face. A gente vai sentindo e vai relaxando. Vai soltando. Agora a gente vai em direção ao cérebro, vai sentindo ele e vai relaxando também, soltando. Aí a gente vai em direção aos nossos pensamentos, emoções e sentimentos. A gente vai observando e vai relaxando, soltando. É como que se um mar que antes estava em movimento, agora está se acalmando e formando uma piscina natural, bem calma. A gente vai relaxando nosso corpo. E essa forma de soltar o corpo, de relaxamento do corpo, das emoções, sentimentos, é a forma de a gente se acolher, se abraçar, sentir o nosso corpo, nos sentir essa sensação de relaxamento e tranquilidade. E tudo isso já está dentro de você. Essa sensação já está dentro de você. Esse grande tesouro. Respirando, exalando. Você agora vai imaginar uma luz muito bonita, da sua cor favorita, essa luz, em cima da sua cabeça. E nela contém muita paz, amor, saúde, tranquilidade, acolhimento, segurança, estabilidade. E essa luz da sua cor favorita, ela vai agora cobrindo a gente e adentrando a partir da ponta da cabeça. E a gente vai sentindo todos esses sentimentos positivos nas nossas emoções, sentimentos, pensamentos. Ela vai descendo, vai em direção ao cérebro e vai também cobrindo toda a região do cérebro e todas essas coisas boas. Vai para a região dos olhos, nariz, boca, garganta, pescoço, ombros, as costas, região do pulmão, coração.
região do estômago, diafragma, região do quadril, região das coxas, dos joelhos, panturrilhas e pés. E agora você vai sentir que essa luz vai atravessar os seus pés e vai em direção à Terra, lá no centro da Terra. E você agora está conectado de cima e baixo, céu e terra. Você vai sentindo essa conexão que você tem com o um, essa expansão. Inspirando e exalando, você vai observando e sentindo toda essa experiência. Agora o seu corpo ele vai sendo alimentado por essa luz, todas as suas células vão sendo alimentadas por essa luz. Inspirando e exalando, você vai sentindo tudo isso. Agora inspirando e exalando, você vai imaginar um momento da sua vida que você ficou muito feliz e alegre. Alguma coisa maravilhosa que aconteceu na sua vida. Pode ser o momento mais feliz da sua vida. Talvez você fique em dúvida qual foi o momento mais feliz da sua vida. Simplesmente pegue o primeiro que aparecer. Momentos de bastante alegria. E você vai observar você nesse momento, como se fosse um filme que você agora está vendo, revisitando. Você vai observar o jeito que você estava, de repente a roupa que você estava usando, as pessoas que estavam perto de você naquela ocasião. E você vai observar como você estava feliz, a sua expressão, o seu rosto, como você reagia, aquela felicidade, aquela alegria, alegria de viver. E você vai chegando perto dessa versão sua alegre. E ela nota você, a sua presença, a sua versão alegre. E ela começa a ver você. Ela vê você e sorri também. E você vai ouvir ela dizendo a seguinte frase para você: eu vejo você. Agora eu vejo você. Eu vejo também o seu sofrimento também. Pelas várias coisas que você passou também. Tem sido muito difícil, né? Mas agora eu vejo você. E estou aqui com você. Com essa alegria e felicidade.
Inspirando, exalando. Você vai dizer para ela também: eu agradeço demais por esse momento, por você estar me vendo agora. E vendo que agora eu posso não estar com essa felicidade toda, com essa alegria toda, mas agora eu consigo ver você feliz. E essa alegria, essa felicidade. E agora, nesse momento, você vai perguntar para essa sua versão feliz e alegre: qual é o próximo passo que eu preciso dar em direção à felicidade e alegria? E ela vai falar para você agora. E você presta atenção. Ela pode mostrar alguma imagem, algum sentimento, falar alguma coisa, alguma memória, alguma lembrança. E você vai recebendo essa grande dica, essa grande mensagem. E agora que você receber essa mensagem, essa dica, essa sua versão feliz, ela quer te abraçar. E você vai abraçar ela. E nesse abraço, você vai sentir a alegria e a felicidade. Essa energia viva e potente. E você vai sentir e vai perceber essa energia no seu corpo, nesse abraço forte que agora você está se dando. E nesse abraço é tão forte e é tão intenso que é como que se a sua parte alegre e feliz se fundisse e se juntasse em você, formando uma pessoa só. Você vai sentindo tudo isso. E é como que essa energia tivesse espalhada por todo o seu corpo. Dos dedos, dos pés, até o topo da cabeça. E você vai sentindo como seu corpo está nesse momento. E você vai observando todo o seu corpo e vai agradecendo ao seu corpo, seu grande companheiro, que acorda com você todos os dias, te protegendo, te dando capacidade para que você possa fazer suas tarefas, fazer as coisas no seu dia a dia. E você vai agradecendo cada parte do seu corpo por ele ser seu grande companheiro, que cuida de você. Pois você é muito importante. Você vai agradecendo. E também vai agradecendo também o ar que respira, que alimenta as nossas células. Respirando e exalando.
E de pouquinho em pouquinho, você vai começando a mexer os membros mais externos ao corpo, pés, mãos, de pouquinho em pouquinho. E você vai voltando no seu tempo. Vai abrindo os olhos. Maravilha. Então é isso aí, minha gente. A Luciana falou uma coisa muito interessante, né? Quando eu me disponho a fazer algo, faço por gratidão. E é justamente isso, né? Quando a gente começa a ter essa gratidão com as coisas, né? A riqueza das nossas vidas, tudo fica bem mais leve e fica muito mais tranquilo. Essa experiência que a gente teve agora, né, com esse contato com a nossa parte interna, com essa energia da alegria, é uma prova, né? Uma dinâmica assim para a gente se comunicar cada vez mais e assim ir construindo cada vez mais. Exatamente. E a tia Salete falou assim: que experiência maravilhosa. Amei, gratidão. Que bom saber, tia. Muito bom. E, gente, comentem como foi a experiência de vocês, o que vocês sentiram. Podem comentar lá no grupo do WhatsApp também. Depois, conte pra gente que a gente quer saber tudo de como foi essa experiência. Exatamente. E semana que vem temos mais uma live. A gente fica aberto para temas que vocês quiserem trabalhar e conversar. E a gente sempre vai trazendo, né, teoria e prática, né? A gente conversa um pouco sobre a parte teórica, né? Mas a gente também vai fazendo essa parte prática para realmente assim absorver o conteúdo e experienciar, se beneficiar da potência da constelação, né? Então tá ótimo, você tem mais um. Não, é isso. Eu gostaria principalmente de agradecer a todo mundo que veio acompanhar a live, a nossa primeira live no YouTube. A gente teve uns probleminhas lá no canal do Constela, mas semana que vem a gente já vai conseguir fazer a live lá. E a gente fica o convite para vocês se sempre acompanhando, compartilharem com as pessoas que vocês conhecem, que têm interesse, que vocês imaginam que possam gostar. E todos serão sempre bem-vindos. A gente está sempre aqui de portas abertas. Exatamente. E se você gostou da experiência, da live, por favor, sinta-se totalmente à vontade em compartilhar com os seus conhecidos, com os amigos, para todas as pessoas assim que você sentir à vontade, que a gente vai estar assim totalmente assim feliz assim em receber e estar conhecendo cada vez mais pessoas novas, né? Cada um com experiência nova, com um relato bem interessante. É isso aí, minha gente querida. Grande abraço, um excelente final de semana e grande abraço, um excelente resto de domingo, né? Para quem está no Brasil, para a gente aqui já é meia-noite. E uma ótima semana e a gente se vê no próximo domingo, nesse mesmo horário. Exatamente. Grande abraço, gente. A gente continua conversando no grupo do WhatsApp para saber do que vocês acharam, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.